No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Peter e sua família viajaram juntos com o objetivo de se reconectarem, ao mesmo tempo que se metiam em uma inesperada e grande enrascada. Quando Lois percebeu que teria que se reconectar com a família, tendo em vista que tudo o que faziam eles escolhiam fazer aquilo sozinhos, e também influenciada por uma linda cena em família do Cleveland, Lois então planejou diversas atividades para realizarem todos juntos, com o Peter até sugerindo que viajassem milhares de quilômetros para alugar um filme, fazendo então a família passarem um longo tempo juntos na estrada. Porém, o que poderia ter sido uma simples tarefa, rapidamente se tornou um grande pesadelo para a família. O episódio começa com a Lois em mais um dia chegando do supermercado e resolvendo mandar uma mensagem para a família pedindo ajuda para descarregar as compras, com ela tendo certeza que eles iriam sair para lhe ajudar com aquilo. Porém, no final ela é quem acaba tendo que levar as sacolas, ao mesmo tempo que via o Cleveland se divertindo com sua família, o que logo resultava com ela mudando a sua expressão vendo aquela cena. Além disso, também fazia ela questionar o que estavam fazendo ali em pleno domingo, pois achava que os maridos tinham que passar o dia inteiro assistindo futebol, com a dona revelando que se tratava apenas de um dia em família, também comentando que não terminaria bem para o Cleveland no quarto. Após isso, Lois entrou em casa furiosa jogando as compras no chão, falando que já estava cansada de ver sua família sentada sem fazer nada, também comentando sobre a discrepante diferença entre a família dos Browns e a sua. Mãe, eu sofri cyberbullying anonimamente por uma década. Batata estúpida não é nem um gatilho. Em seguida, Lois revela que precisariam ser mais como eles, e por isso que de agora em diante eles teriam um dia de diversão em família. No entanto, Peter acaba entendendo errado o que ela havia falado, pois achou que ela estivesse falando sobre o dia de diversão sem a família, o que logo resultou com ele indo para o Ostra bêbada com os amigos. Alguns momentos depois, Lois teve a brilhante ideia de realizar um jogo de cartas em família. Em seguida, começou a descrever como que o jogo de baralho funcionava. Porém, as regras pareciam ser tão confusas que resultou com a família reagindo de forma negativa, menos o Peter, que já estava disposto a chegar no limite para não ouvir mais aquilo, mas acaba descobrindo que as coisas não eram assim tão diferentes lá no inferno, com ele chegando a reviver e voltando a escutar aquelas regras. E tempos depois, Lois teve outra ideia, que seria uma noite de faça sua própria pizza. No entanto, Peter só sugeriu que eles pedissem uma pizza como sempre faziam, com ela insistindo que tentassem fazer aquilo pois seria divertido. Mas enquanto Lois revelava os diversos itens que poderiam colocar em suas pizzas, Peter no final acabou decidindo fazer a sua própria pizza com outra pizza. Vou colocar uma pizza Domino's na minha pizza. Domino's, somos terríveis e melhores que sua pizza. E então, já naquele balão de ar quente, Lois comentava sobre a sensação de ter finalmente tirado a família de casa, ao mesmo tempo que podiam aproveitar para ver com a Rob de uma outra perspectiva. No entanto, além da família estar bem apertada naquele pequeno espaço, eles também descobriam a estranha personalidade do responsável pelo balão, pois além do mesmo revelar que a empresa não verificava os antecedentes dos funcionários, ele também aparentava estar querendo se vingar da ex-esposa jogando lixo em sua casa. E então, de volta em casa, enquanto Lois já havia esgotado as suas ideias para uma atividade em família, Peter, por outro lado, só revelava que eles estavam tentando demais, também relembrando que quando criança costumava ter a noite do cinema, com a família logo reagindo de forma positiva com a ideia, menos o Chris, que chegou a sugerir que eles assistissem um filme adulto em família, com o Peter logo proibindo a sugestão de qualquer filme adulto. Além disso, também comentava que não iriam assistir o mesmo em aplicativos de filmes, pois queria fazer a noite de cinema à moda antiga, que seria alugando um filme, com o Peter falando um pouco sobre a locadora que costumava ir com seu pai, pois mesmo que não tivessem chegado a ver um único filme bom, o que importava mesmo era o momento que passavam juntos na noite de cinema, com ele finalmente decidindo que a família iria fazer a noite de filmes. Quando a gente chegar lá, eu vou te dar $20 pra você falar: ouvi dizer que Magic Mike é bom. Após isso, enquanto eles chegavam em uma lavanderia, com o Peter falando que a locadora costumava ficar naquele mesmo endereço, e junto disso o diretor também chegava ali procurando por alguma coisa, mas diferentemente do Peter e sua família, ele só estava procurando por uma mulher da vida que ficava naquele local. Com isso, Peter decide pesquisar por alguma locadora que ainda estivesse aberta, ao mesmo tempo que revelava que a locadora ficava a milhares de quilômetros dali. Alguns momentos depois, enquanto Lois não gostou da ideia de dirigir quase 5.000 quilômetros para alugar um filme, Peter logo a recordava que essa diversão em família para começar foi ideia sua, com a Lois comentando que era porque ela só tinha uma roupa íntima, mas Peter logo a tranquilizava falando que tinha toneladas delas no porta-malas, e obviamente foi questionado por que tinha tantas roupas íntimas femininas. Durante isso, as crianças comentavam sobre não concordar em viajar aquela distância de carro, com o Peter amenizando a situação falando que seria divertido conhecer o país. Momentos depois, em uma lanchonete, Peter falava uma das vantagens de
viajar de carro pelo país, pois assim poderiam parar para comer e conhecer novas pessoas. Porém, quando entram no estabelecimento revelando de qual região eles eram, uma multidão de pessoas revoltadas os encarou pelo simples fato de serem do Nordeste, fazendo a família rapidamente deixar o local devido à pressão social. E então, de volta na estrada, Lois tentava encontrar qualquer sinal que fosse no celular, com ele tendo a ideia de usar as estações do rádio para saber onde estavam. Todas as armas, o tempo todo. A pessoa que ligou está aí? Acredito que não. Em seguida ele comenta que tudo iria valer a pena quando chegassem na locadora, pois também iria poder finalmente devolver a cópia daquele filme. Porém, ao ser questionado pela Lois se havia lembrado de rebobinar aquilo, Peter e a família acabam tendo que voltar todo aquele caminho para fazerem isso, o que logo resultava com a família inteira exausta com a viagem, até que finalmente Chris percebia que eles enfim haviam chegado na locadora. E então, quando enfim entravam na loja de filmes, com o Peter falando que ali era onde toda criança vinha depois da escola e via seus professores de jeans. Alguns momentos depois, Peter terminava de escolher todos os filmes que levaria para a noite do cinema, ao mesmo tempo que descobria que precisaria pagar uma multa pelo atraso de um antigo filme, mas acaba sendo surpreendido com o valor de 32 mil que foi multado, e para não ter que pagar ele resolveu falar a situação que ele estava junto da família, e também questionava se não teria uma forma de resolver aquilo. Porém, ele não só acaba descobrindo que eram rigorosos com a taxa de atraso, como também chegava a ser ameaçado para que pagasse aquela multa, e com isso precisou fugir com a família rapidamente da locadora, resultando também com os funcionários da loja perseguindo eles. Mas enquanto Lois aconselhou que só parassem o carro para conversarem, Peter achava que uma perseguição seria mais divertida do que uma conversa fiada. Durante isso, Peter tem a ideia de usar uns doces para despistar, tendo em vista que essa era a forma certa de usar os doces e não comendo eles, junto também daquela pilha de pôster que ele tinha no carro, o que felizmente acaba fazendo os funcionários perderem a família de vista. Porém, o que poderia ser um momento de comemoração em família, acaba se transformando num acidente com o carro se chocando contra aquela árvore. Durante isso, eles logo descobriam que o carro não estava mais funcionando, além também do fato daqueles funcionários terem os encontrado, com a família correndo até aquele penhasco de uma floresta, e sem nenhuma opção eles acabam tendo que pular mesmo sabendo dos riscos, mas felizmente todos caíam no chão sãos e salvos. Durante isso, Brian comentava sobre o quão louco era eles serem perseguidos por homens armados por causa de um filme, com a Lois percebendo que em breve iria escurecer, por isso precisariam de um plano, mas Peter a tranquilizava falando que só teriam que voltar para o carro e procurar por ajuda. E então, já um tempo depois, enquanto a família já estava exausta com a possibilidade de também estarem perdidos, Chris apenas desistiu fingindo estar jogando videogame com a gritaria de várias crianças. Durante isso, Brian acaba percebendo aquela cabana perto de onde eles estavam. Estamos salvos! Você não pode dizer essa palavra, Brayden. Nenhum de vocês pode dizer essa palavra. E logo encontravam tudo o que eles precisavam naquele momento, com o Peter até sugerindo que eles assistissem ao filme naquele VHS. Porém, a felicidade da família logo acaba com a chegada daqueles funcionários na cabana, com o Peter falando que só queria ter tido uma noite de cinema em família, e chegava a se desculpar com os seus filhos pela encrenca que meteu eles, falando que tudo o que queria era fazer algo com que se lembrassem pelo resto da vida, com eles comentando de forma positiva sobre toda aquela viagem, pois nunca nem sequer esperavam estar naquela cabana sendo perseguidos, recordando as diversas ocasiões que o Peter já havia metido eles, indo desde aquele seu irmão gêmeo no pescoço até outras bem questionáveis, mas só queriam dizer que nunca esqueceriam do que ele já havia feito, com a Lois percebendo que acertou ao ter sugerido aquele momento em família, ao mesmo tempo que eles eram forçados a saírem da cabana. Mas então, quando tudo parecia estar perdido para a família, eles acabavam sendo salvos por aqueles vários drones da Amazon, e até descobriam como que a empresa sabia que eles estavam em perigo. Eles podem se fazer de bobos quando querem. Pare de espionar a gente, Alexa. Está bem. Tocando música natalina. Finalmente de volta em casa, Peter comentava sobre aquela aventura até a locadora ter sido divertida, mas que de agora em diante eles só iriam assistir a filmes em casa, ao mesmo tempo que o Chris revelava que havia feito uma compra especial para ele, deixando Peter feliz pois ainda poderiam fazer a noite do cinema à moda antiga. Porém, ao perceber que o videocassete não conectava naquela televisão, Peter e a família se preparavam para viajar até o outro lado do país para comprar um adaptador. Olá, eu sou Jeff Bezos, sou rico e careca. Adivinhe qual deles importa. Boa noite.